boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais um dia do nosso devocional aqui, dia 11 do nosso devocional. E nós estamos entrando nos próximos 5 dias com uma mulher da Bíblia diferente. Estávamos falando sobre Lia e agora nós vamos falar sobre a viúva de Sarepta. Esse devocional está muito maravilhoso, esse devocional é muito propício para esse tempo em que nós estamos vivendo. Vocês estão me ouvindo bem? Estou com um fone, só para saber se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Faz um sinalzinho aí de joinha, por favor. Ou escreva que não, por favor. E nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois temas. Amém, glória a Deus. Seja bem-vinda, Aninha, seja bem-vinda, Neuza. Vamos mandando os nossos aviõezinhos para convidar as nossas amadas amigas, né? Para que elas estejam aqui com a gente, para que elas sejam também edificadas nessa tarde. Esse devocional tem vindo com um gosto de céu, gente. Todos os dias eu tenho sentido aqui um gostinho de céu e que maravilhoso é estar na presença do Senhor todos os dias, contemplar a face dele e ouvir, né, parte da palavra do Senhor. Seja bem-vinda, Gi, seja bem-vinda, todas vocês que estão entrando, Cida, sejam todas bem-vindas. Eu estou muito feliz, hoje é domingo, né, já fomos cultuar o Senhor e nosso culto foi uma bênção, tivemos uma palavra muito direcionada da parte do Senhor, tivemos uma palavra abençoada. O tema da nossa live hoje é um pouco multiplicado. Se alguém quiser assistenciar dia 11, um pouco multiplicado. Se alguém quiser me dar assistência de escrever aí para mim. Gente, nós estamos... eu estou muito feliz. O propósito tem sido desafiador. O propósito tem sido... meu Deus, não sei nem como falar, não sei nem qual palavra, inoxidável. Quando a gente não sabe o que dizer, a gente fala inoxidável. Tem sido desafiador, mas tem sido um galardão estar aqui todos os dias e poder compartilhar com vocês a palavra de Deus, né? A cada dia, cada manhã o Senhor tem edificado a nossa vida. E no domingo a gente faz sempre por esse horário, por causa do horário que a gente tem de culto, né, da igreja. Bem-vinda, Neuzinha, espero que sua casa esteja bem aí, os meninos, né, estejam todos bem aí. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a viúva de Sarepta, por isso que eu até comecei uns minutinhos antes. Nós vamos falar sobre a viúva de Sarepta. Se alguém puder mandar o link do Insta aqui lá no nosso clube da leitura, por favor. Obrigada, Aninha. E aí a gente já, as meninas que estiverem que chegar, né, que vir, já vão vindo e trazendo também outras mulheres para estar com a gente. Esse tema da viúva de Sarepta, né? Agora, uma coisa, lembra que a gente tem aqui no devocional, né? Nós vamos de novo para os... Mudando de tema para os próximos 5 dias, tá? Mudando de tema, nós estamos agora falando sobre provisão. Então, quando você tem lá no início do livro o seu motivo de jejum, lá nos 40 dias de propósito, aqui nessa página, né? Os meus estão... Eu tô escrevendo, gente, ó, porque depois eu quero colocar a resposta de cada coisa que tá chegando. Nesses próximos 5 dias, como nós vamos estar falando sobre a viúva de Sarepta, nós vamos estar... Mudamos o cenário hoje, um cenário natural para vocês. E nós vamos estar falando então, esse cenário é o mais lindo de todos, né, gente? Porque esse não tem, ninguém faz igual. Ninguém pode fazer igual. Vocês vissem a hora que eu cheguei aqui, tinha um olho aqui assim em cima, assim nessa nuvem que acabou se desfazendo logo aqui, que parecia o olho de Deus, assim. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Tá maravilhoso o dia aqui hoje, tá lindo, tá gostoso o clima e a gente resolveu ficar aqui fora um pouquinho com vocês. Então não esqueçam de colocar no seu motivo de jejum todas as coisas que nós vamos falar sobre hoje, tá? Sobre multiplicação, sobre provisão, eu até anotei aqui, sobre a prosperidade, sobre o trabalho, sobre a área profissional. Nós vamos estar orando. Teté, avisa a Nana que a mãe tá na live, que ela tá ligando aqui, a mãe não pode falar com ela, please.
Eles deixam para ligar bem na hora da live, gente. Surpreendente como eles me acham aqui. Então, a gente vai estar orando sobre esses aspectos nesses próximos 5 dias, tá? Prosperidade, provisão, trabalho, porta de trabalho. Especialmente, né, a provisão do Senhor sobre a nossa casa. Vamos lá, então. A viúva de Sarepta. Quem conhece um pouquinho da história da viúva de Sarepta sabe como essa história é impressionante. Seja bem-vinda, amor. Monique tá aqui com a gente. Giliane chegando também. Obrigada, meninas. A Kátia também chegando por aqui. Glória a Deus. Obrigada por vocês estarem aqui sempre nos apoiando, nos dando força. Ontem foi dia de troféu, né? Vencemos ontem os 10 primeiros dias de propósito. Estamos entrando no 11º dia hoje, né? Dia 11 do devocional. E eu vou ler um pouquinho sobre a viúva de Sarepta. Aguenta aí comigo nessa leitura, porque eu vou lendo e vou falando, vou devagarinho. São 2 páginas de texto, mas a gente vai... a gente vai degustar esse texto agora, tá bom? O meu deserto foi a necessidade, mas eu floresci. Ela era uma mulher pagã e não conhecia o Deus de Israel, mas o Deus de Israel a conhecia muito bem. O profeta Elias havia declarado uma seca sobre a terra, e então todos estavam vivendo naquele contexto ao qual sabemos que as plantas, os alimentos, a água, tudo fica escasso nesse momento de crise eles estavam vivendo, né? Nesse momento que a viúva de Sarepta entrou na vida do profeta Elias. Deus havia falado para Elias sair das margens do rio Querite e ir até Sarepta, uma cidade de Sidom. E ele falou, né? Deus falou para Elias, fique por lá, ordenei a uma viúva que dê comida para você. Gente, é muito engraçado como que Deus faz. Eu estava lendo aqui agora, eu falei lindo, porque seja bem-vinda, Fabi, seja bem-vinda, Ivani, Adriana, sejam bem-vindas, meninas. Fran, seja bem-vinda. Muito lindo a forma com que Deus faz, porque como que você põe uma viúva que não tem recurso nenhum para alimentar um profeta, né? Mas é aí que está o sobrenatural de Deus. E aí o milagre já havia começado. Porque as viúvas não tinham quem as sustentasse. Então imaginamos que num cenário de seca, de onde que viria esse sustento? Um cenário de seca, de sequidão, de crise, né? A chuva não vinha, não tinham plantas, não tinham recursos naquele momento. Ao chegar na porta da cidade, o profeta encontra uma mulher e pede a ela um copo de água. E a viúva estava pegando lenha e deixa a lenha, né? E vai buscar a água para o profeta. Eu acredito que essa era uma prova, né? Que ele estava fazendo. Isso não é a Bíblia que fala, isso é a Jôs, tá? Para saber se aquela era a viúva que alimentaria ele. Porque imagina quantas viúvas não deveria ter ali em Sarepta, né? Na cidade de Sidom. Então, será que ela era uma das viúvas, né? Eu acredito que era uma prova que ele estava fazendo. Mas a viúva, Deus já havia ordenado que ela alimentasse o profeta Elias. Elias então diz a ela, traz também para mim, né, um pão. E ela respondeu, Senhor, eu não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Como podes ver, eu vou preparar isso para mim e para o meu filho. Vamos comer e vamos morrer. Gente, imagina o que aquela mulher não estava passando, se ela tinha pensamentos de morte. Imagina o nível de necessidade que ela tinha naquele momento. Só que ela era uma mulher pagã, né? Pelo lugar que ela habitava, pela região que ela morava, né? Os teólogos falam que ela era uma mulher pagã. Ela não conhecia o Deus de Israel. E aí, nesse momento, imagina, ela foi honesta com o profeta, ela falou, eu não tenho nem pão, nem para mim, eu ia fazer aqui um pedaço de pão e a gente ia comer e morrer, porque não tinha mais nada. Só que olha o que acontece, ela não conhecia Deus, mas nesse momento Deus reafirmou o pedido feito, que ela alimentasse o profeta. Então Elias diz, não fique com medo, vá e faça o que você disse. Primeiro faz um pãozinho para mim, e depois o que sobrar, faça para você e seu filho. Ai, meu Deus, é muito engraçado isso. Tipo assim, que parte, Senhor Elias, que parte que você não entendeu? Que eu falei que não tinha provisão para 2 e agora você quer que eu tenha provisão para 3.
E eu fico me perguntando com Deus, que muitas vezes Deus nos coloca nessas situações, né? Ou nós nos colocamos nessa situação, mas para que Deus possa intervir. E eu comentei aqui no livro, se eu e você estivéssemos no lugar dessa mulher, com certeza nós perguntaríamos ao profeta, qual a parte que você não entendeu, né? Que só tem para 2 pessoas. Aliás, se é pouco para 2, imagine para 3. Sabe, por vezes eu me encontro nessas provas. Eu, a Josi, estou escrevendo aqui no livro. Por vezes eu me encontro nessas provas com Deus, nas quais Ele nos diz, vá sustentar alguém na minha obra. E eu olho para as minhas necessidades e eu não consigo ver de onde eu vou conseguir tirar, né? Porém, Deus estava ampliando a fé daquela mulher, como Ele quer ampliar a minha fé e a sua fé nesse dia. Seja bem-vinda, Simone. Então, eu simplesmente escolho o que eu tenho disponível para minha família e entrego conforme Deus me pediu, sem entender e sem duvidar. Pega aí o gancho, sem entender e sem duvidar. Muitas coisas você vai fazer como aquela viúva fez. Você não está entendendo e você não vai duvidar também. Porque muitas vezes, pelo fato de nós não entendermos o que Deus está nos mandando fazer, a gente acaba duvidando. E é quando a gente entra nesse momento de dúvida que a gente fraqueja, né? Mas o Senhor, Ele te ordena, né? Assim como ele falou ao coração daquela mulher, você não está entendendo? Não tem problema. Só cumpre. Só faz o que eu estou falando. Mas não duvida também. Não duvida. E daí, gente, olha o que acontece. O profeta diz para ela que não tenha medo. Faz o que você diz. Primeiro faz para mim, porque assim disse o Deus de Israel. A farinha da panela não vai acabar, o azeite do jarro não vai faltar, até o dia em que o Senhor trouxer a chuva novamente sobre a terra. Ela obedeceu e acreditou, fazendo o que ele havia dito. E nunca lhe faltou farinha e o azeite, conforme Deus havia prometido. Minha pergunta a você, mulher, é o que tem te faltado? Talvez não seja algo físico, mas eu quero garantir que a sua confiança, se a sua confiança for colocada em Deus por completo, e se você se colocar na dependência dele, a minha maior certeza é que a sua necessidade será suprida em todos os âmbitos, ok? Essa mulher estava vivendo o medo da escassez, assolada pela seca, já tinha projetado a própria morte essa mulher. Eu vou fazer um pãozinho para mim, para o meu filho e vou morrer. Porque hoje não tem mais nada, profeta. Tipo, acho que ela deve ter pensado, você tá louco? Né? Não tem algumas coisas que vêm assim pra gente, a gente fala, não, essa pessoa só pode estar doida de pedir uma coisa dessa pra mim. Tipo assim, como que eu vou fazer uma coisa dessa? Eu nem tenho pra mim, pra minha casa. Como que eu vou dar pro outro? Como eu vou sustentar um profeta? E aí, só que naquele momento que o profeta chegou até ela, isso que eu acho lindo da parte dessa mulher. E por isso que eu escolhi a viúva de Sarepta para escrever e falar sobre ela no livro, porque eu acho lindo da parte dela, que naquele momento ela não tinha certeza alguma, ela só tinha dúvida, ela só tinha perguntas, ela só tinha questionamentos na vida dela, ela só tinha desgraça, ela só tinha crise, ela só tinha escassez na vida dela naquele momento. Mas mesmo naquele momento de escassez, sendo assolada por uma seca, como todos estavam sendo assolados por seca, só que eles tinham, né, a maioria das mulheres ali tinham um esposo, ela era viúva. Então você entende que ela não tinha com quem contar, ela não tinha a proteção de ninguém, ela não tinha a provisão de ninguém, né? Ela tinha o filho ainda, que tinha que sustentar o filho. Mas nesse momento, né, o Senhor abasteceu ela, abasteceu de tudo que ela precisava. Talvez você nem seja alguém que sirva a Deus, talvez você nem tenha servido, nem tenha estado na casa do Senhor servindo, você que vai ouvir essa live ou você que está ouvindo, mas Deus também te conhece, porque ela também não servia, ela também era uma serva pagã, ela era uma serva pagã, ela era uma mulher pagã, ela não conhecia a Deus. Mas foi Deus quem fez ela, foi Deus quem gerou ela, foi Deus quem a moldou, foi Deus quem a criou. Então você é especial porque você é a criação dele. Então você confia e entrega até mesmo o que você não tem sobrando. Imagina a sua vida abastecida de algo que não acaba. Gente, a palavra do profeta falou assim, ó,
enquanto não houver a chuva, porque a chuva era a provisão, né? Enquanto não houver a chuva, a farinha não vai acabar e nem o azeite sobre a sua casa. Você imagina você virar para Deus e dizer assim: eu tenho falta de trabalho nesse momento, eu não sei como vão ser as coisas, eu não tenho trabalho, eu não tenho uma previsão de trabalho, ou eu preciso de um recurso, um seguro de saúde, eu preciso de um documento, eu preciso... Em qualquer necessidade, o Senhor, Ele pode te dar de forma que não te falte. Ou Ele pode te proteger de forma que isso não vai fazer diferença na sua vida. Essa mulher, ela teve o sustento dela aumentado e multiplicado, enquanto não houve chuva ali naquele lugar, né, em Sidom, enquanto não houve chuva naquela cidade, não faltou provisão para essa mulher. Então, o que eu passo a entender é que, né, após você fazer aquilo que Deus te ensinou, após você cumprir, acreditar, mesmo sem entender, confiar e fazer aquilo que Deus te pediu para você fazer, descansar o seu coração, Deus vai fazer florescer o seu deserto. Bem-vinda, Elibe, bem-vinda, Débora, bem-vindo, Jackson, sejam bem-vindos, todos vocês que estão entrando agora. Nós estamos falando da viúva de Sarepta, estamos no dia 11 do devocional. E na verdade, a chuva da provisão chegou antes na vida dela, chegou só para ela. Você entende como você e eu somos especiais para Deus? Você entende como Deus, Ele pode mudar uma circunstância por causa da minha vida e da sua vida? Enquanto as outras pessoas estavam vivendo em escassez devido à chuva, um período de crise, ela estava sendo alimentada todos os dias. E isso é o que Deus pode fazer por mim e por você. Sem entender, para isso você precisa caminhar, sem entender e sem duvidar. Em nome de Jesus, eu sei que você crê e eu também creio. E, gente, o dia 11, isso é só a introdução, nós vamos falar 5 dias sobre a viúva de Sarepta, porque ainda tem muito mais milagre que Deus fez na vida dela. Então, os próximos 5 dias nós vamos estar orando e nós vamos estar em propósito por provisão, né, por porta de trabalho. Esse é o tema dos nossos próximos 5 dias, dos nossos próximos devocionais. E eu quero que você esteja voltada, né, nesse propósito também. Assenta esse propósito no seu coração de estar buscando essa resposta da provisão que você precisa para esses próximos dias. Então, lá nos pedidos, no motivo de jejum, eu já coloquei os meus lá pelos próximos 5 dias. Sem entender e sem duvidar. Foi o que o Deus me deu aqui, o insight de hoje. Você vai fazer aquilo que o Senhor tem te pedido para fazer. Não sei se é o propósito, não sei se é cuidar de alguém, não sei se é sustentar alguém, não sei se é orar por alguém, talvez não seja para você, porque ela estava preocupada em fazer um bolo para ela e para o filho dela e morrer. Mas sabe o que Deus assentou no coração dela? Faz para o profeta. E o profeta disse: você vai fazer primeiro para mim. Então, tira o seu umbigo desse lugar agora. Tá, gente? Falando um pouquinho sobre selfish, né? Sobre egoísmo, tira um pouquinho a meta, o foco, o alvo do seu umbigo e repara ao seu redor. Ontem o nosso desafio foi olhar para alguém ao nosso lado com compaixão. O jejum de Isaías 58, né? Desatar o jugo, desatar as ligaduras, né? E atender quem está do nosso lado. Foi um jejum específico, especial, que nós fizemos no dia de ontem, além da nossa consagração. Seja bem-vinda, Denir. Beijo diretamente de Sombrio, que eu amo, minha cidade querida, minha cidade natal. Muito feliz de ter você aqui com a gente. Então, tira um pouquinho o seu olhar do seu umbigo, porque o profeta Elias pediu: faz primeiro o bolo para mim, e depois você vai fazer para o seu filho e para você. E Deus não vai deixar faltar a farinha e nem o azeite. Então, você tem ideia, gente? Que desafio é esse? Que desafio é esse? Esse é o desafio que Deus está nos dando nessa semana, nos próximos 5 dias, tá bom?
Vamos lá, então. Um pouco multiplicado é o tema do nosso devocional de hoje. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar uma tão grande multidão? Mateus 15, 32. Eu falei, meu Deus, né? Viúva de Sarepta. Tá bom, gente, tá falando de provisão. Vamos entrar, gente. Sem entender, mas sem duvidar. Com o pé direito, né? Nesse devocional, nesses próximos 5 dias. Olha, gente. Interessante que antes de Jesus mencionar a sua preocupação em despedir a multidão, Jesus estava nesse contexto conversando com a multidão, pregando para a multidão há 3 dias. 3 dias, gente, 3 dias e 2 noites, provavelmente, né? Verdade, Josi, a Giliane está comentando aqui. Como socorrer o próximo quando só Deus sabe o turbilhão que eu estou vivendo? E a gente está aqui também, passando pela mesma coisa. Nós estamos aqui juntas nesse propósito, né? E não pense você que é tudo bonitinho, mas a gente também está enfrentando aí o turbilhão também. A gente também tá. E isso tem sido o meu alimento todos os dias. Essa palavra tem sido o meu sustento todos os dias. Porque eu também entrei em propósito com Deus, né? Para que esses 40 dias acontecessem. Então, Jesus, ele está naquele contexto agora. Mateus 15, 32 é o texto que a gente tem. E ele está pregando para aquelas pessoas há 3 dias. E eu fico pensando, meu Deus, como será que era ficar assim? Eu acho que eu ia ficar assim. Olhando Jesus, eu não ia querer perder nenhuma palavra. Juntas somos mais fortes, né, Aninha? É isso aí. Quando a gente fica isolado, sozinho no nosso canto, o inimigo na nossa alma, ele tem vez, ele tem mais ação. Ele consegue penetrar mais na nossa mente, ele consegue destruir de forma mais fácil. Mas quando nós nos unimos, tanto que a palavra de Deus fala, onde 2, 3 estiverem unidos em oração, ali eu estarei presente, porque a união faz toda a diferença. Juntas nós somos mais fortes. Eu creio muito nessa declaração, que vem até do nosso próprio Deus. E nesse contexto de multidão, de pregação, 3 dias aquele povo estava ali e o Senhor Jesus, olha a preocupação dele. Ele falou assim, eu não quero despedi-los, né? Havia muitos milagres naquele momento, no meio da multidão, muita cura na vida daquele povo. Mesmo assim, ele também se preocupou em suprir não só o que era espiritual, mas também a parte física, uma necessidade física que eles tinham. Seja bem-vinda, cá. Karina está aqui com a gente, a Renata também. Eles tinham uma necessidade física que era a fome, gente. Eles estavam 3 dias escutando Jesus pregar. Talvez a comida que eles tinham levado já tinha acabado. Se é que eles tinham comida, porque muita gente só andava atrás de Jesus por causa da comida, do alimento. Porque sabia que onde Jesus estava, né? Outros iam por causa dos milagres e tudo mais. Mas imagina você, 3 dias, né? Será que a gente ia ficar? Às vezes a gente reclama quando o pastor passa da hora na igreja. Tem vezes que a gente fica assim, ai meu Deus, já passou 10 minutos da pregação, será que não vai acabar logo isso? Aí a gente entra num devocional, numa mensagem, a gente fala, tá demorando tanto para acabar esse negócio. A gente se cansa. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem discursos curtos e rápidos. E eficazes ainda. Senhor, não era assim que funcionava com Jesus. Não era assim que funcionava naqueles dias. Tudo que Jesus fazia, os milagres, tudo que Deus realizava naquele momento, exigia esforço. A mulher do fluxo de sangue, ela foi se arrastando até tocar na orla de Jesus. Tudo que nós fazemos exige nosso esforço diante de Deus. Tudo que Deus olha, o que Deus olha em nós é a nossa dedicação, a nossa vontade de fazer, a nossa vontade de sair da mesmice, de sair do marasmo, de sair da inércia e de nos colocar à disposição. E Jesus estava tão preocupado com a parte física nesse momento. A maior preocupação era para que eles não desfalecessem no caminho. Olha, as pessoas, se eu largar esse povo do jeito que eles estão aqui, agora, eles vão acabar morrendo no caminho. Eles estão há 3 dias me ouvindo. Eles estão com fome. O que eu posso fazer? Eu preciso cuidar. E aí, nesse momento, não sei se você alguma vez imaginou que Jesus se preocupa para que você não desfaleça no caminho da prova que você está passando, no caminho
da angústia, no caminho da crise, no caminho da decepção, no caminho da frustração. É nesse caminho que Deus se preocupa em não te deixar desfalecer. Então eu quero que você entenda nesse dia que o Senhor Jesus, ele tem o desejo não só de suprir as suas necessidades espirituais, mas também a sua necessidade física nesse caminho. Parece uma coisa muito insignificante, porém, ele já sabe o caminho que você tem a percorrer. Jesus já sabe o começo, o meio e fim, né, gente? Só a gente que tá no começo aqui, pensando o que vai acontecer depois. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Não, Jesus, ele já viu o começo, meio e fim. Ele já tá lá, ele é onisciente, onipresente, né? Onipotente. Ele já viu. E aí, o que acontece aqui? Ele se preocupa com você nos mínimos detalhes. E ele tem poder para te sustentar no âmbito espiritual, no âmbito físico. Somente, ele não vai te deixar desfalecer no caminho. Ele vai te sustentar, mas para isso você precisa acreditar. E eu imagino que naquele momento, né, a gente sabe como é que a história discorre depois. E ele pergunta, o que vocês têm em mãos? O que vocês têm na mão de vocês? Eles falam, nessa segunda multiplicação dos pães, tá, gente? A primeira 5 pães. Essa aqui são 7 pães e 2 peixes. 7 pães e alguns peixes. E a multiplicação acontece de tal forma. Quando ele faz a multiplicação, eles enchem ainda 7 cestos de tudo que sobrou. De toda a parte da sua. Você tá aí, gente? Você dormiu? Você tá cochilando? Chegou da igreja, tá cansado, deve estar cochilando. Bota um coraçãozinho pra eu saber que você tá acordado aí. Vamos. Vai mandando coraçãozinho aí. Pra eu ficar acordada aqui também. Gente, a reflexão fala assim, ó. Confiar em Jesus significa ter fé para esperar. Esperar. Ele vai realizar tudo no tempo dele, não é no nosso. Isso implica tanto em estar aberto para receber o sim quanto o não. Agora sim, agora eu tô vendo que vocês estão acordadas. Ele está confiando em você. Você não está ali? Você também não está nesse período de 3 dias aí, ouvindo a palavra de Deus? Você está 11 dias comigo aqui, todos os dias. 11 dias ouvindo a palavra de Deus. Nós estamos 11 dias nesse propósito, ouvindo a palavra de Deus. Você acha que realmente o que faltar no meio dessa caminhada de 40 dias ele não vai suprir? Eu creio que o Senhor está suprindo tudo que nós vamos precisar nessa caminhada. Não só física, não só espiritualmente falando, porque nós temos tido banquetes espirituais, mas ele vai suprir também fisicamente falando as nossas necessidades. Aquele povo estava disposto a superar a inconveniência do frio daquele lugar, o calor, porque, né, geralmente o povo no deserto tem o frio, tem o calor. Esse contexto era bem visível naquelas regiões. Eles estavam dispostos a suportar a inconveniência da fome, estavam dispostos a suportar a inconveniência do medo, do frio. Será que eu vou ser curado? Eu vim até aqui. Quantos cegos, quantos surdos deviam estar ali no meio daquela multidão? Você tem noção, mudos, paralíticos, no meio de uma multidão, e Jesus falando há 3 dias, igual eu, acho que sem parar, né? Falando há 3 dias, seja bem-vinda, Jesse Carvalho, Gessi, seja bem-vinda também. 3 dias, Jesus falando. Só que Jesus sabia das necessidades deles. Hoje nós estamos, como eu falei, buscando discursos rápidos. A gente só tem 1 minuto do Reel. Você entra, se em 1 minuto você pegar uma mensagem pro seu dia, tá maravilhoso. Às vezes você presta mais atenção na bolsa, na roupa, no sapato que a pregadora tá usando, nos acessórios, do que na palavra que ela tá ministrando. Mas você ficou 1 minuto com ela. E muitas vezes, a gente levanta e sai da igreja mais cedo, porque a gente não tem paciência mais de ouvir o que Jesus quer falar ao nosso coração. Sabe o quê? A gente já é crente, já escutou todas essas histórias, multiplicação de peixe, de pão, isso é coisa de criança, né? Até as crianças contam essas histórias. A gente já escutou tudo isso, então, tipo assim, quer saber? Nem vou prestar atenção, nem vou parar aqui, porque isso já é coisa que eu conheço, não preciso mais de conhecimento.
E nesse momento, o Senhor está falando que nós precisamos rever a palavra, que nós precisamos nos alicerçar na palavra, que nós precisamos rever sim novamente, porque nós vamos voltar a ter essas experiências que nós já tivemos no passado. Quais são, na conexão, quais são as necessidades físicas que você tem para o seu dia? Compartilhe com Jesus, confiando que Ele vai cuidar de cada uma delas. Uma forma que você vai contar ao mundo como foi o grande cuidado dele. Ele transforma o pouco em multiplicação, somente para cuidar de você, para que você não pereça no caminho. Nós não vamos perecer no caminho. Nós não vamos perecer. E quantos pães você tem? A pergunta, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, também tem isso. Ele perguntou para eles, quantos pães vocês têm? O que vocês têm aí, gente? Quantos pães você tem? Quanta graça você tem na sua vida? Quanta unção você tem na sua vida? Quais os dons que você carrega na sua vida? Quais são os talentos que você carrega na sua vida? Quanta habilidade você tem? E onde que está isso? Você está usando isso? Você está colocando isso nas mãos de Jesus para Ele multiplicar na vida de outras pessoas? Na vida da multidão? Será que você tem pego esses dons, os talentos, todas essas coisas que eu falei aqui e tem colocado nas mãos do Senhor? Apresentado ao Senhor? Tem ido para a igreja para fazer diferença? Eu falo que quando a gente não serve para servir, a gente não serve para mais nada. E eu sempre oro, Senhor, o dia que eu não estiver aqui nesse mundo mais, para fazer diferença, me leva. Porque eu vou me sentir uma pessoa em vão. Uma pessoa totalmente sem sentido, sem propósito. Então me leva. Qual que é o propósito? De você não fazer diferença na vida de ninguém. De você não ser relevante. Uma pessoa relevante. Ter uma vida de relevância. Nós estamos aprendendo agora nas primícias sobre isso na igreja, né? Então, o que você tem? Quais são as habilidades que você carrega? Que você talvez deixou de entregar nas mãos de Jesus? Ele só pode multiplicar aquilo que você colocar nas mãos dele e à disposição dele. Você entende que muitas das coisas, dos milagres, das promessas acontecem partindo de nós? Jesus, ele é o maior interessado em fazer os milagres e as promessas na minha vida e na sua vida. Mas nós precisamos colocar nas mãos dele aquilo que nós podemos apresentar. Nós precisamos entregar o nosso culto racional, agradável diante de Deus. Nós precisamos entregar o nosso esforço de trabalhar. Qual departamento que você se alistou nesse ano de 2026 na sua igreja? Para você ajudar, para você trabalhar, para você produzir e multiplicar e esse trabalho ser multiplicado na vida de outras pessoas, na vida da multidão. O seu trabalho vai sustentar outras pessoas. Você sabia disso? Aqueles 7 pães e poucos peixes que eles apresentaram para Jesus deu conta de alimentar 4 mil pessoas. O seu trabalho, os seus talentos, a sua unção, a graça que você carrega dentro de você, as habilidades que você carrega, Deus te deu para que você entregue. Tudo vem de Deus e tudo nós te devolvemos, para que você entregue ao Senhor de volta. E quando você se colocar à disposição do serviço e entregar isso, você vai ver que multiplicação o Senhor fará sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Algum comentário aqui? Nós temos os nossos pedidos de oração já, e são muitos. E glória a Deus que são muitos, significa que as pessoas estão entrando, né? Entrando na presença do Senhor. Triste é quando as pessoas pensam que não precisam mais, né, de pedir oração. Isso é muito triste, porque aí elas se tornam independentes. E enquanto nós dependemos de Deus até para comer, a gente sabe que não vai faltar. Eu vou te contar um testemunho muito rápido, antes de eu entrar na oração, porque isso vai ser parte da nossa oração hoje. Eu estava grávida de 8 meses da minha filha, no ano de 2008, um ano de crise onde perdemos propriedades, perdemos carro. Foi um ano muito difícil, não tinha trabalho naquele ano.
as propriedades estavam sendo tomadas pelo banco, porque as pessoas não conseguiam trabalhar, não podiam pagar suas propriedades. E aquele ano foi um ano muito difícil. Eu e meu esposo estávamos desempregados. Alguma parte já contei desse testemunho. Foi um tempo de deserto tão grande na nossa vida que gerou muitos testemunhos, né? Só que o deserto floresceu. O jardim floresceu no deserto, né? O jardim sempre esteve ali, as sementes sempre estiveram ali. E floresceu no deserto. E hoje são testemunhos que me sustentam quando eu vou passando por outras provas. E naquele momento, eu lembro que naquele dia eu levantei, muito barrigudona, 5, 8 meses, pé inchado, nariz de bolinha, né, e tudo mais, e fui no supermercado. E eu precisava comprar alguma coisa para o almoço. Eu contei todas as moedas que eu tinha na minha casa, no meu cofrinho, peguei todas as moedas e coloquei numa bolsinha assim, aquelas bolsa pequenininha, e fui ao supermercado. Chegando no supermercado, eu olhava tudo. Gente, imagina uma mulher grávida dentro do supermercado. Eu já tenho um monte de desejo, de vontade de comer tudo quando eu tô normal. Imagina grávida. Meu Deus, é uma tristeza, gente. Isso é muito, muito meu, assim. Quando eu ponho uma coisa que eu quero comer aquilo na cabeça, meu Deus, isso é difícil. E aí, eu passei e vi, assim, tava na promoção, um pote de geleia de uva, assim, é aquele pote grandão, assim, da Welch's. Quem mora aqui sabe que eu tô falando. E eu vi aquele pote de geleia grandão assim, eu falei, ai meu Deus. Sabe quando saliva a sua boca de vontade de comer? Mas eu não podia comprar, porque o dinheiro estava contado. Eu fui comprar uma mistura para o almoço. Tinha arroz, eu precisava fazer a mistura do almoço. E aí, oração, libertação e salvação. Vamos anotar aqui. E aí, vai deixando aí seu pedido de oração enquanto eu vou testemunhar. Eu lembro que naquele dia eu passei também pela parte dos legumes, que é a parte bem finalzinha, assim, quando você está indo para o caixa no supermercado. E eu passei por ali e eu lembro que eu vi um pé de brócolis, assim, lindo, gente, verdinho, verdinho, verdinho. E a vontade de comer brócolis, a minha boca salivou de novo. Aí eu peguei aquelas coisas e falei, eu vou pro caixa, né? Porque eu tinha pego uma linguiça defumada, era aquilo que o dinheiro dava, era aquilo que a gente ia comer no almoço e talvez na janta. Né? Era mais ou menos tipo a viúva. Eu vou comer isso, né? E eu e meu marido esperar a morte, porque não tinha mais. Mas olha o que aconteceu. Quando eu tava saindo do supermercado, uma irmã da igreja me ligou e falou assim, eu posso ir na sua casa? Eu falei, Jesus, como que eu vou falar que não pra irmã? Eu pensei, mas o que eu vou servir pra irmã? Eu não tenho nem nada, nem um pão eu não tenho na minha casa. Ai, meu Deus, só tem o café e a manteiga. Eu falei, Jesus, o que eu faço? O que eu faço? Eu falei, pode, irmã, pode vir. Eu falei, eu tenho o café. Ela falou, não se preocupa com nada. Não se preocupa com nada, porque eu estou levando um cuscuz para você, porque você precisa amamentar, eu vou levar esse cuscuz, eu vou fazer quentinho. Só libera a minha entrada na portaria, eu vou fazer esse cuscuz quentinho e levar para você. Ok. Falei, tá bom, pode vir, tô te esperando. E fui pra casa, passei no mercado, comprei uma manteiga de barra, não lembro como se fosse hoje, gente. Comprei uma manteiga daquela de barra, porque, né, é mais barata, né, não tem caixinha, não tem potinho, então é mais barata. Comprei a manteiga de barra e fui pra casa, pra comer com cuscuz. Aí, cheguei lá, ela entrou, ela bateu na porta, quando eu abri a porta. Essa irmã, ela tinha uma caixa nos braços dela, uma caixa de papelão. E eu lembro, todos os dias que eu lembro disso, isso me emociona porque o cuidado de Deus ele é muito grande sobre a nossa vida. Naquela caixa de papelão, quando eu olhei em cima da caixa, adivinha o que tinha? Um pote de geleia e um pacote de brócolis. E eu olhei e ela falou assim, você não vai ficar triste comigo? Eu te trouxe esse pote de geleia, esse pacote de brócolis e essas coisas, mais alimentos na caixa, porque Deus mandou eu vir até sua casa e te trazer. Eu não estou fazendo isso por mim, Josi. Não se sinta ofendida. E eu recebi ela, eu chorei e falei assim, não, eu sei que foi Deus que te mandou trazer. E contei para ela que eu estava no supermercado e que eu tinha ficado com vontade de comer aqueles itens que eu não podia comprar. Ali nós sentamos, oramos, ela, né, colocou o cuscuz prontinho pra gente tomar café, eu fiz o café. Foi uma experiência única na minha vida naquele tempo. Então, da mesma forma,
Aí ela perguntou assim, muito engraçado: nossa, você compra dessa manteiga em barra? É muito boa essa manteiga? Eu falei: eu gosto. Mas não sabia ela, mal sabia ela, que é porque era mais barata, né, gente? Então, assim, o Senhor, Ele sabe o desejo do teu coração, Ele conhece a intenção do seu coração, Ele conhece cada pedido que está aí dentro de você, latejando agora, enquanto você está passando os pedidos de oração. Ele conhece cada pedido que foi colocado aqui pela vida de uma pessoa. Deus trouxe vocês como embaixadores para orar por outras vidas. Então se coloca mesmo em oração, se coloca mesmo no propósito. Até o final dos 40 dias nós vamos estar orando por essas vidas. Eu tenho certeza que muitos pedidos desses, se não todos, porque o nosso Deus é capaz de responder a todos esses pedidos no tempo certo. Vamos orar. Amém? Senhor Jesus, Pai, nós nos colocamos na Tua dispensação nessa hora, Pai, sabendo que nós temos, Senhor, todos esses pedidos para Te apresentar, Senhor, e nas minhas mãos eu tenho, Senhor Jesus, pedidos que são de causas impossíveis, Senhor. Existem causas impossíveis para o homem, é que a maioria delas é causa impossível, Senhor Jesus, se não todos. Mas, Senhor, é impossível aos nossos olhos. Naquele momento que o Senhor chegou na casa, que o profeta chegou na casa daquela viúva, o suprimento era impossível aos olhos dela. Suprir a necessidade de Elias era algo impossível, Senhor, e Tu sabes, Senhor, que era impossível. Mas ele ouviu o Teu comando, Elias ouviu o Teu comando, e aquela mulher ouviu a Tua palavra quando ele falou: faz um bocado para mim primeiro, e depois para o seu filho, e para você. E nunca vai te faltar. Senhor, o Senhor lançou ali uma palavra, uma promessa. E quando o Senhor lança uma promessa sobre as nossas vidas, Pai, a certeza de que não vai faltar é garantida. Nós temos a certeza, nós assentamos no dia de hoje essa certeza no nosso coração, Senhor, sobre a vida do Felipe, do Guilherme, sobre a vida, Senhor Jesus, da Cris, da Ilza, pelo amigo desaparecido, sobre a vida da Tereza, sobre a vida da Renata, que está com câncer, da Andréia, que pede por saúde, da Vivi, Senhor, sobre a vida da Sandra, Senhor, da Raniele, da Larissa, Senhor, da Stephanie, da Nasa, da Betânia, da Sandra, da Palmira, do Amadeu, do Rick, da Geise, da Nádia, Jesus, do Walter, Senhor. Nós Te apresentamos a salvação. Obrigada pelo presente da salvação. Nós só conhecemos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu cuidado, porque o Senhor nos salvou na cruz do Calvário. Salva estes também. Salva, Senhor. Salva, Jesus, o Walter, salva o Pedro, salva o Lucas, salva o Guga, Senhor. Senhor, também Te peço por saúde na vida da Gorete, da Rose, Senhor. Visita a vida da Laodiceia, Senhor. Pai, visita a vida do Isaías, visita a vida da Érica, Jesus. Restitui, Senhor, visita a vida do Vitor e do Jean, Senhor, os filhos da Giane. Visita a vida da Aninha por saúde, Senhor. A vida da Gi, Senhor, do seu filho também, Senhor, que estão aqui conosco. Jesus, visita, Senhor Jesus, a vida da Cardoso, Senhor Jesus, a vida profissional. Nós estamos orando por provisão nesses próximos 5 dias. A provisão no trabalho, a porta de trabalho, Senhor. Senhor, a falta, Senhor Jesus, talvez de um carro. Eu não sei se alguns dos Teus filhos têm necessidade de troca de carro, de compra de casa, de troca de casa. Senhor Jesus, eu não sei qual é a provisão que eles precisam. Muitas vezes é até roupa para os nossos filhos, é calçado para os nossos filhos. Senhor Jesus, o Senhor sabe que nós apresentamos todas as coisas. E naquele povo, no meio do deserto, o Senhor fazia com que as roupas crescessem no corpo deles, Jesus. Fazia com que os sapatos crescessem no corpo nos pés deles, Senhor. Porque o Senhor não deixava faltar nada no meio do deserto, Senhor. Eu Te peço que a Tua provisão seja visível, Senhor, nesse momento. Pela vida do Eric, Senhor Jesus, da Tamis, do Edivaldi, Senhor. Pela vida da Keren e saúde, Senhor Jesus. Pela vida desse baby que está com problema no coração. Jesus, tem misericórdia. Tantos são os pedidos, mas, Senhor, o Senhor está na direção. O Senhor está no controle. Se eles chegaram até aqui nessa lista é porque existe um propósito. E se existe um propósito, Senhor, maior é o Teu propósito sobre essas vidas, Pai. Sobre cada vida que nós estamos apresentando nesse dia, Senhor. Eu Te oro e Te peço pela minha vida, pela minha casa, pela minha família,
Seja provisão também no meu lar, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nós estamos colocando a nossa vida diante de Ti, Senhor Jesus. Deus, a cada mulher que tem entrado aqui, que tem cumprido, Senhor, completamos, Senhor, 10 dias na Tua presença, 10 dias de devoção, 10 dias de oração, 10 dias de consagração, 10 dias de jejum. Senhor, Tu sabes, Pai, que preço temos pago para estar aqui. Senhor, Tu sabes, Senhor Jesus, o sacrifício que temos feito para vir até aqui. Mas nas Tuas mãos nós entregamos o sacrifício e nós fazemos com prazer, com alegria, com gozo na alma, Senhor, porque bom é estar na Tua presença. Que o Teu Espírito Santo esteja renovando as nossas forças nesse dia e trazendo sobre nós a provisão. Eu sei que aquela viúva ouviu a voz de Deus, ouviu a voz do Espírito Santo naquele dia e foi obediente, sem entender e sem duvidar. Nós queremos seguir, Senhor, o resto do nosso dia hoje, sem entender e sem duvidar, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós chegamos ao final de mais um dia do nosso devocional. Meu Deus, gente, as mensagens correram e eu não vi, desculpa. E tinha alguns pedidos aqui de oração. Deixa eu ver aqui. Conexão caiu? Não, conexão estava aqui, gente. Eu tô aqui. A oração que seja este ano abençoado e de muita saúde. Vamos estar orando. Amém. Eu simplesmente parou de entrar as mensagens aqui, gente. Mas o Senhor está aqui. O Senhor está presente nesse lugar e vai permanecer. Em nome de Jesus, seguimos no propósito. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Jó. Meu Deus, maravilhoso. Eu te espero aqui. O horário do devocional é todos os dias às 10 da manhã. Todos os dias às 10 da manhã. Só no domingo que eu faço às 3 da tarde por causa do horário de igreja. Mas nós estamos às 10 da manhã. Temos na outra mídia também. É o primeiro dia, mas você está muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, viu, Renata? Não tem problema. Nós vamos sem culpa e com graça. Nós temos ainda 29 dias pela frente. Nós vamos até... São 40 dias de propósito. Mas nós temos recebido resposta de oração já, gente. Eu quero agradecer o nosso Deus porque respondeu as orações da NASA. Nós estávamos precisando de um seguro de saúde para ela e o Senhor atendeu a nossa prece. No dia que o remédio dela acabou, o Senhor abriu as portas, deu seguro para ela, que é um grande milagre. Ela conseguiu o seguro, deu seguro e com o seguro já conseguimos marcar consulta. Eu quero glorificar Deus todos os dias por essa resposta de oração. Primeira resposta de oração da minha lista. Depois eu quero que você me conte qual foi a sua. No final dos 40 dias, nós vamos estar todas juntas num propósito e eu quero ouvir a sua voz. Você vai entrar na tela comigo, todas que estiverem online, e vamos apresentar a nossa gratidão a Deus naquele dia, para que o Senhor possa também receber nosso agradecimento. Em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe, um dia abençoado, domingo abençoado para você, para sua casa, sua família. Que o Senhor esteja contigo em todo o tempo e te guarde, em nome de Jesus, e seja a tua provisão. Beijo, meninas. Deus abençoe.